Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Penúltimo programa, viu? Benhur Pereira ao vivo. Amanhã será o último. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Não, tá na hora. Prazer estar recebendo de novo o Magnus aí. E o Romano, que enfrentamos tantas vezes aí, nunca consegui comandar o Romano. Grande jogador, que faz um grande trabalho. E estamos torcendo aí para que faça também no Novo Hamburgo um grande trabalho. Eu tô rindo aqui, né? Porque antes de começar o programa a gente fala várias coisas e aí algumas delas bastante engraçadas. Mas legal é isso, muita positividade, alegria. Futebol é alegria também. E por isso nós estamos recebendo convidados qualificados para debater futebol da nossa região, futebol gaúcho, brasileiro, futebol pelo mundo. Viu que eu não falo mais futebol internacional, porque né, eu tirei essa palavra do meu... Tem certeza que hoje é o penúltimo programa, não é o último? Aí eu tô falando. Eu falo futebol pelo mundo, Magnus. Não, Viana. tá certo. Muito obrigado pela presença, Magnus, mais uma vez. Sempre às horas, chefe. É sempre bom falar e rir um pouquinho, principalmente nas internas. No set, antes. Você tem que colocar a câmera só aqui antes do programa. Isso ia dar uma audiência espetacular. Estamos recebendo também o lateral esquerdo do Novo Hamburgo, Romano. E a gente estava falando aqui, eu e o Romano, o Benhur Pereira, que o Romano sempre saía temporada, entrava temporada, e o Novo Hamburgo sempre interessado no Romano, mas nunca concretizou algo em relação à vinda do Romano. E esse ano, né, para 2020, fechou. E o Romano, que é natural aqui do município de Taquara, é da região, vai defender as cores do Esporte Clube Novo Hamburgo e hoje é um dos nossos convidados. Romano, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, fico feliz pelo convite. Como a gente estava falando, né, o Novo Hamburgo tinha interesse, acabava que não chegava até mim, e eu também tinha interesse de jogar aqui, porque é perto de casa, familiares, amigos. É um clube de tradição, né? Um clube que sempre faz bons campeonatos e agora com a chegada do Julinho, um treinador que conhece o meu trabalho bem, que confia em mim, então estou tendo a primeira oportunidade no Novo Hamburgo, espero fazer por onde e representar bem o Novo Hamburgo. Tu não vai falar? Não vai falar? Filho do Julinho. Filho do Julinho. Vem um jogador aqui, ele disse assim, esse é filho do Benhur. Agora que vem ali, ó. Olha o vermelhão. Chega o filho, um dos filhos do Julinho, isso aí. Romano. Mas isso não é ruim. Não, pelo contrário. Jogador de confiança, né? O Romano falou, o treinador confia no trabalho, então tem que mais utilizar o jogador. É bom pelos dois lados, né? Tanto isso aí. Como eu já sei o jeito que ele trabalha e ele Facilita sabe o que eu posso render dentro de Facilita para os dois, cara. E como é que é trabalhar com o Julinho? Assim, qual é o que tu pode dizer em relação às características dele que os torcedores do Novo Hamburgo poderão assistir durante o Campeonato Gaúcho, Romano? Julinho é um cara inteligente, um cara que ganhou tudo por Grêmio e Inter, né, na base ali, trabalhando no profissional. Então é um cara que ensina muito bem, é um cara que nos demonstra no dia a dia o que é para nós fazer. E quando a gente não entende, ele nos mostra, não é aquele cara que nos cobra por algo e não demonstra para nós como é para fazer. Não, ele vai ali e nos mostra para nós melhorar. Então acho que isso é muito importante. É um cara que gosta de intensidade no dia a dia, não só nos jogos. Ele cobra concentração no treino, mas é um cara de um coração enorme, um cara que ajuda a todo mundo, principalmente os meninos mais novos, ele orienta muito bem, então... Porque teve uma passagem importante na categoria de base, tanto de Grêmio quanto de Inter, né? O Julinho foi treinador daquele, né, Magnus, do Sub-15 do Internacional, que foi campeão da Copa Nike, que tinha os gêmeos, né, Diego e Diogo. Ele foi o treinador desse time. Tinha o Renan, que era goleiro, né? Isso. Os gêmeos Diego e Diogo. E tinham outros jogadores também que depois... Acho que o João Guilherme... Eu não me recordo quem eram os jogadores ao certo, mas é importante que ele tenha esse trabalho de base, que ele teve esse nascedouro na base, que às vezes muitos dos treinadores já vão direto para o profissional. Hoje em dia, ainda mais profissionais de educação física, já começam como auxiliar no profissional. Eu acho importante essa passagem pela base, até para pegar toda aquela ansiedade, o anseio do jogador para se tornar um profissional. Isso é muito importante.
E ele fez, não vamos esquecer, 2005, né, no Júnior, que a gente fala sempre no programa, Carlos Eduardo, sim, William no Grêmio, Magrão, né, o time do Grêmio campeão aí do Campeonato Gaúcho, o time era muito forte, né, com ótimos atletas, né. E esse lastro de parceria, digamos assim, com o trabalho do Julinho, facilita também a tua comunicação com os demais que não conhecem o trabalho do Julinho, né? Isso, a gente procura sempre orientar os meninos, né, dentro do trabalho, ó, te posiciona dessa forma, faz dessa forma, ó, procura não fazer isso, porque daqui a pouco o homem vai te dar uma dura, entendeu? Tipo, a gente tenta orientar eles porque a gente já passou por esse processo, né? Então, facilitar para eles é muito importante, porque eles vão entender o trabalho dele mais rápido e vão nos ajudar de uma melhor forma, né? E essa está sendo interessante, e o Magnus, que já foi dirigente da base, o Benhur, que é treinador, essa possibilidade de poder trazer jogadores com quem o Julinho já trabalhou é importante, porque na condução dos outros que não conhecem o trabalho e que também são jovens. E porque o Novo Hamburgo não tem uma base de um time feito já, né, para iniciar um campeonato. Né? Assim como vários outros do Campeonato Gaúcho, que é o grande defeito, que não tem uma continuidade. E a gente pode dizer até como exemplo, eu não vou dizer que eu torci para o Veranópolis cair, né? Mas eu acho que um clube é clube jogando. E ele vai ali, uma coisa burocrática, claro que ele tem critério de avaliação, de trabalho, ó, vamos fazer isso, vamos terminar as contas, pum, acho que falta um pouco de audácia. E isso é o grande pecado que eu vejo, pô, joga quanto tempo? 3 meses? No Gauchão, Isso é ruim para nós atletas também, né? Isso porque é a pra gente, matar. às vezes a gente prioriza tu receber um salário menor, mas ter uma continuidade no ano, do que tu ganhar um pouquinho mais em 3, 4 meses e ficar desempregado. Romano, isso está mudando. Tomara. Antigamente, eu vou dizer 2, 3 anos, o atleta ia muito, X valor. O cara, vou pegar. Mesmo que sejam 3 a 4 meses, o atleta pegava. Agora, o São José começa a mostrar que é diferente. São José, ele te dá um valor teoricamente menor, mas ele te dá um contrato. Isso. Onde no final do ano tu tem as tuas férias, tu tem teu décimo, Ipiranga. Então, assim, isso eu acho que o atleta também tem uma consciência que há uma dificuldade no futebol. Sim. E tu ganhando mais ou jogando mais, se tu é um bom atleta, tu vai ter um futuro em outro lugar. Até pelo trabalho desenvolvido do São José e do Ipiranga, que foram para C, pela uma qualidade de trabalho que galgaram da D para C, de uma futura C para B, copinhas, entendeu? Onde tu começa a ter uma longevidade, tu começa a ter calendário. Isso. Entendendo? Não adianta, vamos fazer essa copinha RS. Vamos, ela é importante. Ela é importante pra gente que não, pra clube que não joga Série C, Série D, Série B. Isso é importante até para te utilizar meninos da base, para te intercalar. Exatamente, e muitas vezes não usam. Né? Muitas vezes não usam. E a gente lembra o que era o Brasil de Pelotas em 2013? Disputando contigo o acesso, que tu conseguiste o acesso. 2013. 2013. Eles estavam na segunda do Gaúcho. 6 anos. Imagina. Gente. Agora tu imagina o Brasil de Pelotas só jogando 3 meses. Se não tem um calendário. Ele está na Série B. Então, talvez por isso o Pelotas tenha optado, né? Essa semana o Pelotas optou pela conquista da Copinha no segundo semestre, optou pela Série D. Muito melhor, na minha opinião, se tu tem aquele não sei, né? aquele ponto que tu visa, mas aí depende do critério que tu vai utilizar para trabalhar. Nós precisamos de dinheiro esse ano, porque a gente tem um monte vai para a Copa do Brasil. Em vez de fazer um crime e passar... Mas o Magnus, nós vamos... E aí para o ano que vem tu faz um caixa, termina as contas, faz um bom trabalho de novo na Copinha, vai de novo para uma Copa do Brasil, faz caixa, no terceiro ano tu entra para o campeonato. Mas, ô Magnus, se tu pegar o... Planejamento. Se tu pegar... Não sei se tu jogaste no Pelotas, Romano, chegaste a jogar? Não cheguei a jogar. O Pelotas botou nessa final de Copinha, lotou o estádio, cara. Se ele for para uma Série D, e era o cálculo que alguém clube fez que tem aqui, muita torcida. São 7 jogos em casa. Se paga. Tu acha que não se paga? Eu estou falando só de a torcida. E até porque o jogador vai fazer questão. Como o Benhur falou, lá no Pelotas eu vou ganhar um pouco menos, mas eu tenho o ano todo. Não é o ano todo jogando, é o ano todo mostrando o trabalho. E hoje os clubes, quando vêm atrás, eles vêm atrás daqueles atletas que estão em atividade. Jogador só é jogador quando joga. Eu ia falar isso.
o Mabilha teve aqui, ele até contou que esteve em Minas, num clube, antes de virar empresário, e ele sentou para conversar com os atletas contratados. A maioria estava de 6 a 4 meses parado. É muito tempo. É muito tempo, cara. Quando tu fala em parado, nós vamos falar a questão física dele, Questão anímica, a questão financeira, né? Não podemos esquecer que disso. às vezes não tem como ir para o estádio. Financeira. Então, tem todo esse... Por isso que é importante que o atleta jogue e que tenha calendário. E o atleta começou a entender isso. Não, peraí, se vão me dar um contrato maior, eu vou para o contrato maior. Por isso que a gente estava falando... Mesmo que seja 2, 3 mil a menos, né? Não, Mas seja... tem um contrato Mas é isso que a gente está falando. 2 meses pagou essa diferença. Não tem. Aí tu vem aqui e assina 15 mil. Beleza, 15 mil por mês. Tá? Tu faz 45. Em 3, 4 meses faz 20, faz 60. Aí tu pega um outro que tu faz 40, tu pode até ganhar menos. Mas o tempo que tu está trabalhando, evoluindo e demonstrando o teu trabalho perante a vitrine, para tu daqui a pouco conseguir uma coisa melhor. Até jogos a nível nacional, né? Com certeza. Trazendo aqui para a nossa região, e especificamente para o Novo Hamburgo e para o Aimoré, os dois estão buscando calendário. Os Isso é dois querem. importantíssimo. Isso é importante. O Novo Hamburgo tem agora a Copa do Brasil. Aliás, hoje à tarde, às 2h, será o sorteio, né, para saber qual será o adversário do Novo Hamburgo. E o Novo Hamburgo está buscando esse calendário. Quando foi apresentada uma proposta para ti, claro, tu tem aí esse trabalho realizado com o Julinho, mas também teve uma questão, uma outra que te seduziu. Foi calendário? Um projeto de calendário? O principal motivo foi realmente o Julinho, né? Um cara que eu já conheço. Tu estava com ele no Sampaio, né? Tava. Acabou que ele me levou, eles não conseguiram me inscrever e ele saiu, eu acabei não jogando com ele. E então, esse foi o principal motivo. Foi a hora que ele sempre me ajudou. Então, agora eu vou ajudar ele da minha forma. Então, eu abri mão de algumas coisas para ajudar ele aqui, para ajudar o clube, porque ano passado o clube teve um calendário, né? A gente acabou jogando, eu estava no São José, a gente acabou enfrentando eles, né? Então, eu acho que é importante para o clube buscar isso, ter um calendário. Esse ano eles jogaram a Copinha, tanto que os meninos que estão com nós ali eram meninos que estavam na Copinha. Isso é importante. Não, e assim, Porque Eles não vão ser os salvadores da pátria, mas esses meninos podem erguer o clube, tanto financeiramente, né? Porque daqui a um pouco eles não são titulares, mas no decorrer da competição eles podem ganhar a vaga. E tem bons valores, né? Isso. Eu vi bons jogadores. É evolução, cara. Se tu pegares lá no outro gauchão, os meninos que não estavam, depois vieram na Sub-19, Sub-20, foram jogando, vieram para a Copinha, Copa Sul, tu olha a bagagem que dá para o atleta joga. Minutagem pro aí atleta. pegou lá, era o Márcio, aí veio o Gilmar, aí veio o Márcio, agora é o Julinho. Há uma evolução do atleta, em alguma dessas aí ele cresce, e o que realmente não consegue evoluir, aí sempre... A ideia da base é essa, né? Vai para o caderno. Claro, e essa perspectiva de jogar a Copa do Brasil, Romano? Eu acho que é importante, né? Acho que é uma visibilidade boa para nós, é uma competição que dá uma verba para o clube também, que é importante, né? Então, a gente tem que se preparar da melhor forma para tentar ir o mais longe possível, né? Tanto para nós quanto para o clube. Em questão de treinamento, como é que está a pré-temporada? Tu começou... Se apresentou dia 2, né? Isso, me apresentei dia 2. Tá boa, é uma pré-temporada boa com Até porque o Julinho está liderando a pré-temporada. Isso. Né? Sabe como é que é a metodologia de trabalho o Valdemar dele, também, né? Isso, o professor Valdemar. Então, eles têm um trabalho já atualizado, né? Moderno. Eles envolvem muito a bola hoje em dia junto nos trabalhos, que é muito importante. Então, e fica menos enfadonho de trabalhar, isso. Tá sendo uma pré-temporada boa. Aqui o Novo Hamburgo, hoje à tarde, às 2h, teremos o sorteio na CBF e os possíveis adversários do Novo Hamburgo. Ceará, Goiás, Ponte Preta, Avaí, Coritiba, Atlético Goianense, Paraná, Figueirense, Paysandu e Juventude.
Queria, os possíveis queria o Figueirense. Eu torço para pegar adversários fora do Rio Grande do Sul. É, né? Como eu sou gaúcho, eu sempre, independente de onde eu estiver, eu vou torcer sempre para os clubes É bom gaúchos pegar crescerem. o pássaro de metal também. Crescer. Não, Então, Não, o jogo é que- aqui. Eu queria... Não, mas se ganha. Sim. Não, depois é fora. Não, mas é um jogo só, É né? um jogo só, daí O Novo depende do Hamburgo tem que sorteio. vencer, né? o Novo Hamburgo tem que O Novo vencer. Hamburgo tem que Vencer. vencer. Não dá bola pra Eu eles. prefiro Vamos pegar vamos o voar. Romano, eu prefiro pegar o Juventude. Esse aí, ó, desde ontem na O Juventude. Juventude é filho do Novo Ele Hamburgo. encasqueta com algumas coisas. É, mas o pior que é verdade, Juventude. Juventude com o Novo Hamburgo tem é problemas, difícil Aqui em passar Novo pelo Novo Hamburgo, Hamburgo. muito problema. Eu vou te dizer, cara. Pessoal aí do. Desde os bem. anos 80. Pessoal dos números aí, Desde os em anos Novo 80. Hamburgo, olha. Se bem que está sendo apelidado de Mick Jagger, né? Falei isso ontem pra eles. Vamos esquecer. Parar Depois de- do 5-0, nunca mais me chamou, entendeu? Passou por mim na rua, só fez assim, chamei comentou. programa assim, depois do 5-0. Ah, tá. Veio Demorou um mês. Não, vai semana Agora que ele passada. pegou vaga direto pra Libertadores, ele cresceu de novo. Aí vem os caras do Grêmio, aí cresceu. Tem que aturar isso aí. o tempo todo. Aproveitando o que vocês falaram a respeito do 5-0, não é o Grenal, é o 5-0 que o Flamengo, que o Flamengo tocou no Grêmio. É que quando os caras me perguntavam como é que é tu ganhar, tu se recuperar de 5. Olha, é mesmo que se recuperar de 5-2. Que foi em Sim, 97, né? O Grenal do século, né? É, o Granal do Céu. Aproveitando a colocação em relação ao 5-0 do Flamengo em cima do Grêmio, o futebol que o Flamengo está apresentando, o jogador de futebol que está em atividade, deve ter, claro, assistido alguns jogos do Flamengo. Tem realmente coisas diferentes que o Flamengo está apresentando em termos táticos, Romano? Olha, apresentando ele tá, né? Porque tá tendo resultado. Mas eu acho que muito ajudou hoje pelo o treinador, o Jesus, ele ser um cara que pegou um elenco já que jogou muito tempo na Europa, facilitou para ele. Então, o futebol que ele está exercendo lá fora, ele está fazendo aqui com os caras que já entendem. Ele teve essa facilidade. Até porque ao ele é meu ver. europeu, né? Ele também é europeu. Ao meu ver, sabe? E esses Isso jogadores- facilita. Nós até estávamos conversando antes, né, Benhor? A linha de trás da zaga é É o toda grande ela. problema do Flamengo. É um né? time europeu ali atrás, né? É toda ela. Diego Alves. Só o Rodrigo Caio, que estava no futebol brasileiro, mas é um cara muito inteligente. Então, São Paulo. E daí é fácil de se adaptar. né? Não tem. Não, E aí e aí usou a palavra, o Rodrigo Caio é um zagueiro muito inteligente. Às vezes pode até faltar um pouco de choque, alguma coisa, mas. Mas na se tu questão de perceber, cobertura, todo jogo ele bate a cabeça, ele é um cara que Tá ele na ânsia, vai pra parece, dividida né? toda Ele tá- hora. Eu gosto muito dele, joguei contra ele, é um cara que é do bem, é um cara que te respeita dentro do campo, respeita o adversário, mas na hora que é pra pegar, ele pega É e zagueiro, pronto, né? sabe? Zagueiro. O Pablo Mari tem uma característica... O Mauro Galvão também era elegante, mas sabia bater. Ah, claro. O Pablo Mari tem uma diferença de outros zagueiros nossos aqui brasileiros, né? Ele sai jogando, ele dá o passe pra frente. pra frente, né? Em vertical. Mas isso aí Tem- também é trabalho do treinador. Tem né? outro, mas se tu assistiu os jogos... Tu pegar o Cuesta faz isso muito bem. Pois é, mas os nossos zagueiros não têm essa característica de sair reto, né? De sair Jeromel vertical, tem. né? Jeromel. O Jeromel também é um Porque que... também jogou na Europa há muito tempo, né? Já Porque são bons, ponto. O cara que é bom sabe jogar, ponto. Vamos parar com essa resenha aí. Bota o Eduardo Pires lá, vai só tapar pro lado. Brabo é tu me botar Aí não lá, erra. tu vai me botar lá e eu vou dar o tapa pro lado. Pega Aí não essa, erra, pega né? essa nega É uma aí. barbada hoje. Aquele E volante o cara que que não não é é bom tem que rapaz. fazer o mais simples possível. Bota o Sandro Becker e o Norton lá, ver se ia dar Meu certo. Deus do céu. O da Sandro Cross. Becker, Norton. Hoje o volante ele dá um passinho para trás na linha de 3, aí ele só passa assim, né? Aí diz, mas ele não erra passe, né? Vai Aí o time errar? também não progride, né? De uma maneira entre as linhas, né? Difícil, né? O Benhor estava falando algo interessante, eu quero trazer para o programa, antes de começar o programa, que foi a questão envolvendo esses jogos do Campeonato Gaúcho, né, Benhor? Tu falou que esse gauchão parece que a característica, em virtude do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, vai ser com jogos mais intensos, de marcação mais lá em cima, né? O que eu estava falando ali com o Romano e com o Magnus, a gente, quando um clube Comigo começa não, a eu tava fazer... falando mais com ele, porque ele entende mais que eu. Eu não sei essa parte. Quando tu pega um campeonato brasileiro e tu vê alguns clubes com características diferentes, a tendência, não digo copiar, mas tu Tentar vai implementar esse sistema. né? analisar o que tu pode implementar e evoluir também
Tu como treinador e na tua equipe, né? Claro que tu precisa dos atletas, era isso que nós estávamos falando, né? Tu não tem como Vai criar um fazer sistema... isso com o Nico Lopes e o Wellington. Aí tu tem o Gabigol e o Bruno Henrique. Não. Aí tu pode jogar até campeonato de bem canastra isso. que tu vai ganhar. Só que eu acho que tem. uma coisa que vai mudar, e aí conhecendo os nossos treinadores, é aquela questão de marcação alta. Pode ter certeza. Mas o Julinho prefere uma marcação mais reativa. Com certeza pode ser que não mude. Mas em algum momento tu vai ver como ele vai tentar adiantar. Alguns treinadores, principalmente dessa nova linha, Vai dar vão querer... vai dar uma aventurada nesse sistema, vai ter, né? Mas uma com mudança. cautela, né? É uma pena que aí o Gauchão tem 11 jogos e no primeiro turno são 5. Quer dizer, olha quantos riscos tu pode ter, né? Mesmo sabendo que futebol é jogo, né? E aí jogo tu perde tem que 3. arriscar. E aí perde 3. Aí Para virou recuperar é muito problemão, difícil, né? né? Não, Muito é difícil. até para tu recuperar o emprego, porque tu vai cair. Muito difícil. Apesar que tem o primeiro turno, né? Nunca esquecemos disso, são 5 jogos, depois quem não classificar, 20 dias parado. Aí tu tem tempo de uma mini pré-temporada, né? Tu também imagina que o Gauchão vai mais ou menos por aí que o Benhur está falando, Romano? Eu acho que sim. Eu acho que o pessoal vai dar uma arriscada um pouco mais. Eu acho que não se deve arriscar demais porque é um tiro curto, é um campeonato curto. Então, acho que tu tem que ter um pouco de cautela. Mas tu tem que ser ousado em algumas partes, porque tu também precisa fazer para chegar, né? Então, eu acho o Gauchão um dos campeonatos mais difíceis que tem. Por ser curto e por ser muito parelho as equipes. Tu não consegue dizer que uma é mais que a outra. O que se diferencia é Grêmio e Inter, não tem o que se discutir. Que no começo ainda... mal, mas não tem o que se discutir, porque... Se bem que o Inter não vai começar tão mal, mas porque o resto se iguala a todos, sabe? Não tem o que tu dizer que um é mais, outro é menos. E normalmente os jogadores são sempre os mesmos. São poucas peças que mudam. Tu tá aqui, daqui a pouco tu vai para outro clube, mas tu mantém sempre uma base do Gauchão. E tu conhece mais ou menos teus colegas e os adversários. E todo mundo se conhece, né? Cada vez isso se torna mais difícil, eu acho. Sabe? E isso é bom ou é ruim? Eu acho ruim. Eu estou tomando lugar dele. Não. Eu acho ruim. Fica à vontade. Eu acho ruim. Eu acho que deveria ter uma rotatividade maior. Perfeito. Algumas equipes estão trazendo jogadores de fora, né? Já mudou isso há um bom tempo. Só que não... muitos jogadores de fora, pode cuidar. A equipe que sempre trouxe muitos atletas de fora sempre teve problema. Se complicou isso aí, verdade. Então, o cara tem que ter essa base, esse pessoal que sabe como é o jogo. 2, 3... Eu só acho que o Gauchão já do ano passado, que a gente acompanhou, já deu uma mudada. Na minha opinião, ele ficou um pouco mais técnico os jogos. Né? Isso aí eu concordo contigo. Não antigamente ele era mais pegada. Hoje não, é uma coisa com mais organização e técnica. Porque os gramados melhoraram. Não, até porque é o seguinte, isso que eu ia dizer, mas deixa chover 2 semanas a fio, ver se vai ter técnica. Os gramados melhoraram muito. Tudo quanto é lado, mano. Não tem. O É, pau vai pegar o Gauchão, igual. Os gramados hoje, tu pegares com a entrada do Esportivo e a volta do Ipiranga, ficou muito bom, né? Subiu o nível, né? Subiu o nível dos gramados. Como é que tá o gramado do Novo Hamburgo ali? Quando plantaram no início era muito bom, né? Não, ele está sendo cuidado agora. Quando eu cheguei, ele estava um pouquinho judiado por estar categoria de todos, base né? jogando, a copinha jogando. Tinha Aí agora a gente mais não chuva, tá, inverno. agora a gente Copa não do está Brasil, treinando né? nele, o pessoal está cuidando, ele está ficando bonito. Não, o Campo do Novo Hamburgo sempre foi bom, né? Tá ficando... Isso facilita o jogo também na questão tática, né? O próprio Tem- Pelotas tem- lá sempre era bom quando eu joguei contra. Tem ainda aquela contra- grama larga e essa de jardim ainda, exceto o Aimoré eu sei que Acho tem. que o São Luís tem. Não, São Luís São Luís mudou. trocou já ano passado. Mudou. Quem Inclusive, tinha era o ontem- Veranópolis, né? O Veranópolis tinha. o Veranópolis. Tinha a Porque o grama. gramado do Aimoré é da época do meu pai e do Frone, quando treinava ali, é o mesmo. Mas eu acho que tem Grama de jardim, O aquela. gramado do Cristo Rei é o único com grama de jardim. E é bom o gramado. Era o Veranópolis. o do Veranópolis também e era era o bom. Passo Fundo, né? O Passo Fundo. Acho que do Veranópolis, as oportunidades que eu tive ali era ainda meio mesclado ainda, entendendo? Tinha um pouco daquela E fininha. cuidavam muito Da bem. bermuda. Seu a grama Ismael bermuda. lá era chato. Pô, tu não podia, a gente ia jogar lá e não podia aquecer. E ele ficava, né? Em cima. E dava briga. Dava briga. Convenhamos, tá certo, né? O gramado... Não, correto. Aliás, eu Isso tenho- em estádio de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem muitos que não Que nem deixam aqui também. no próprio Novo Hamburgo. Eu acho que o pessoal deveria ter um pouquinho mais de cuidado com o suplementar.
que é muito importante, porque tu suplementar é a base para te entrar pro campo. Né? Se tu usar muito o campo, tu vai acabar judiando ele e não vai te favorecer. Um exemplo era o 15 de novembro. A grama do Sadi Schmidt era perfeita. Não sei se o Romano chegou a jogar lá naquela época. Joguei contra. Nossa, o gramado era maravilhoso. Aí o centro de treinamento, que era numa empresa, igual. Igual, mesmas dimensões, mesmo tipo de grama. Padrão, né? Fazer coisa padrão. Né? O 15 era impressionante. A gente estava falando outro dia, né? Eu acho Só que que o Novo Hamburgo foi lá e tocou 4. É o Palmeiras que ia passar para sintético também, né? Estão falando, né, que o Palmeiras ia. Que o Palmeiras Estão iria sem passar dinheiro pro sintético. para cortar a grama. É que tem show, né? Ô, Romano, agora já que a gente está falando Porque não em é grama, deles o estádio também. jogou no São José, né? Joguei, ano passado. Já enfrentou o São José no gramado sintético. É muito diferente? É diferente. Para quem tá treinando e trabalhando no dia a dia, tu te adapta. Mas pro time que chega para jogar ali, é muito ruim. E aí quem joga no São José... E agora que eles trocaram o gramado, eles estão molhando o gramado. Fica mais... Fica muito pior. Gruda? A bola fica mais viva, o próprio time fica mais rápido, é mais difícil. E é uma característica deles, né? Essa velocidade do jogador. O Jax, quando eu trabalhei, eu peguei o Jax ali, né? Era isso aí, intensidade. Velocidade, Mas acho que a manutenção em termos de valores diminui muito né? mais. Até porque eles têm toda a base ali. Eu né? concordo. Bota o sintético. Bota. Eu acho. Porque, cara, tu vai popar, tu vai conseguir dar muito rotatividade de trabalho, entendendo? Mas, tipo, porque o clube precisa. Mas, assim, eu acho ruim, mas eu concordo na Ponto questão de do vista clube. financeiro. Só que eu acho que tem que ser um padrão. Acho que nem tem que ser O assim, do Atlético vai Paranaense, investir. por exemplo. Isso aí, tem que ser padrão. Porque não adianta tu O botar São uma José coisa... é diferente do Atlético. Não, E o do totalmente. Palmeiras, pelo que eu escutei, vem no nível acima do Atlético Entendeu? Tem Paranaense. que ser uma coisa padrão. Quer usar? Vai usar. Mas tu vai investir um problema bom do- o dinheiro problema do Até porque São tu não vai José, ter mais para custo te não ter mais naquilo, custo. né? O problema do São José é que das 8 da manhã às 8 da noite É jogo. é jogo. Mas Então pro aquilo clube isso é bom, né? É bom, mas vai amassando, entende? E vai Mas amassando. Lembra o último, quando foi trocado ali? Era um, ano passado, quando nós subimos da D para C, não tinha parte que não tinha mais nem a grama. Tava horrível. Mas o que é Todo isso aí? A gente desnivelado. bate mais uma vez nessa situação, questão financeira. O clube, para sobreviver hoje, precisa. e vamos dizer, eu tenho mais ou menos de cabeça quanto que são as dívidas dos clubes brasileiros hoje que fecharam o ano e que estão com conta muito atrasada. O primeiro em orçamento é o Goiás, 6,7 milhões é o débito dele. Internacional e Grêmio, 260, 280, entendendo? E agora, mudando um pouco de assunto, é a questão financeira. Vai ver agora o Cruzeiro para subir. Com 700 milhões, E tu viu o novo dívidas. diretor? Não. com 6 milhões, que é o carvão da Série B. Vai jogar. E aí tu vê que não cai à toa, né? Cada jogador tinha um funcionário e meio para trabalhar para ele no Cruzeiro. Como é que vai dar certo isso aí? E a questão financeira. E isso eu faço uma analogia com um gramado. Olha o que faz o São José. O São José bota escolinha, bota tudo. Ele teria condições se não fosse? Não tem E aí nem eu te espaço pergunto, ele físico. só está botando o carpete ali porque ele quer faturar. Ou deixar de perder. Futebol é business, né? Não é o mais sobrevivência também. Magros, eu concordo. Aí nós estamos falando uma questão financeira. Nós só estamos falando uma questão que o Romano levantou e eu também concordo. Se vai ter, porque senão assim, Não, ó, sem tu dúvida, bota sintético, padrão. aí eu vou botar lá um areião, aí o outro vai botar um gramado, Quantas não vezes sei tu o quê. fez coletivo Tu em tem- areião e não jogou Tu no... tem que ter padrão. O Tem sintético que ser uma ter coisa um padrão. padrão. Né, para que não Para ti fique, não baixar o nível, só elevar. Se tu bota o padrão, se um clube tiver condições de botar um melhor, bota o melhor. Porque Senão, com a mudança do gramado São José ficou bom. O gramado, Muito bom. o gramado sintético do Estádio do Vale, eu acho que ele se equivale ao gramado do sintético do São José, né? Lá, antigamente. eu acho que era o do antigo, não Do do antigo? agora. Acho que agora o São José botou um mais Um moderno, melhor, né? um botão Não, E e que assim- também não é o do Atlético Não. Paranaense. E né? vocês lembrem do inverno, né? Senão tu não tem onde treinar.
Eu me lembro quantas, fiz 2 Série D no Novo Hamburgo, se não existisse o É, sintético, não nós tinha mesmo treino. ali, com o São Chuva. José, quando ia treinar, ia jogar fora contra um time de grama normal, Iam a treinar gente no ia treinar CT lá. fora, pra... E olha o quanto que isso traz o quanto que isso traz de malefício para o trabalho, né? Pro Novo Hamburgo, Prejudica. e pro Novo Hamburgo que é bom o sintético também, as escolinhas ali, ó, o dia todo. Aí, Também. se tu bota a grama normal, como é que a manutenção, tu não vai tirar o custo Não tira, da manutenção não tira, não das... Eu acho muito bom essa questão do sintético, até porque nós passamos o inverno aqui, inverno é muita chuva, É de frio. se pensar, viu, gente? E se tu tem dinheiro para manter 2, 3 gramados, pode ter o inverno europeu, que vai estar sempre tranquilo. O problema é E aqui. fora o proveito técnico, digamos assim, que os clubes que possuem gramado sintético têm em relação aos demais times que não trabalham no sintético, né? Vocês, quando jogaram no São José, o São José tira proveito disso, né? Tira muito, né? Tira proveito disso. Tanto que esse ano, quando a gente vai jogar o jogo do acesso aqui, a gente sabia da dificuldade, né? A gente, que nem eu já tinha jogado, eu passei, nós vamos ter que correr mais do que... Cada um vai ter que correr pelos 3, para nós conseguir levar o resultado para casa. Porque a gente sabia que a força deles era dentro de casa. Tanto que eles ficaram não sei quantos jogos sem perder, né? Mas jogaram bem lá, né, também, né? Vocês fizeram bom confronto. Mas lá lá o gramado lá era pesado. pesado. Aí já né? vem outra Eles situação, sentiram. gramado pesado. Lá Estádio quando cheio. os times chegavam lá, pesava a perna. Ele é grandão, né? Pô, na TV a gente vê, parece que é interminável. É diferente. Então, ali a gente conseguiu levar um bom resultado para casa, né? Então, nos ajudou. E eu me lembro que eu peguei a Fonte Nova, ainda com aquele gramado antigo, e O grama de jardim. eu fiz a minha estreia contra o Fluminense Cheguei a jogar lá Feira, também, fora. pesado. Tranquilo era, né? Aquela grama que nem do Beira-Rio, né? Isso em Feira, que tem um grande estádio em Feira Não de que Santana. tu seja muito antigo, professor. Sou bastante Não, antigo. não. Isso Bastante lá na antigo. década de Experiente. 80. E quando eu fui fazer a minha estreia em casa, imagina eu que tinha uma grande condição física, chegou ali 65, 70, as pernas tão pesadas, ó. Mas como assim? Não aguentei, cara. Tava acostumado, né? A gente não treinava na Fonte Nova, né? Tu só jogava. A diferença, por isso que às vezes os clubes têm que acostumar com isso e tentar treinar o máximo possível. E o que o São José faz, quando ele vai jogar fora, ele treina num gramado. E a adaptação é melhor, né? Normalmente é Alvorada, né? E o inverso é melhor, né? Sair do muito sintético para ir. pro gramado. O problema é tu o tempo todo gramado e ir para o chegar. sintético. Viu, Romano? Não é? Eu trabalhei com o Martinho, que era o preparador Sim. físico, e eu conversei com ele não faz muito tempo, e aí ele disse que quando ele saiu do Cruzeiro de Porto Alegre para o São José, ele, dando o trabalho físico lá, ele deixou os atletas bem cansados, principalmente com dores musculares, porque também faltou no primeiro momento um pouco de experiência de trabalhar no sintético, na parte eu física. senti muito a minha lombar quando eu cheguei. Viu? A E ele lombar falou é algo isso, que- E joelho. O joelho não me incomodou, mas a lombar... panturrilha. A lombar, panturrilha e Tornozelo. lombar foi o que mais me pegou. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eles falaram, tu tem society, se não tiver, tu compra, porque pra te intercalar, às vezes treinar de society, às vezes chuteira, Não porque só senão chuteira. vai te arrebentar. E eu acho que foi a contratação após a saída do Jax, que foi ele e o Martinho para o Remo, foi do Rafael, que já trabalhou no Novo Hamburgo e já trabalhou lá, né? está no Aimoré. Ele já trabalhou lá, então já chega lá, né, sabendo como é a situação do que tu pegar um preparador que não tem esse conhecimento, né? Vamos ao intervalo. Na sequência voltamos com mais debate bola. Fique ligado. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí.
Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Alô, amigos, muito boa tarde. Novamente, para você que está ligando a TV neste momento, né? Porque muita gente liga a TV nesse horário para assistir. Então, boa tarde. Hoje é quinta-feira, estamos ao vivo, 19 dias aí para terminar. Não, 19 dias para terminar o ano, né? Porque o dezembro é 31. Então, gente, dezembro está aí, final do ano está terminando. Faça o que tem que fazer, mas também não precisa se apressar muito, né? Conheço muita gente, tem que fazer isso para terminar o ano, senão eu tenho que pagar aquilo. Não, gente, calma. Eu também Ainda conheço. tem mais outros. Que pega, inclusive, tá de microfone apresentando. É mesmo? Igual. Pé na areia, tô louco pra botar o pé na areia. Mas eu um não... amigo meu falou. Tá. Mas assim... Não te atira. Calma, a gente vê no trânsito. Chega dezembro, o pessoal fica doido, cara. Parece que vai terminar o mundo. Esse meu amigo tá falando disso desde setembro. Quando voltou de férias. Ele começou foi almoçar ali. Ele começou o programa, 2 meses ele tirou férias. Tá com muito, né? E o cara com dinheiro fica inquieto. Né? Tá sempre chorando. Passear e tem que fazer alguma coisa. E tá sempre chorando. Debate bola desta quinta-feira. Hoje, eu e Benhur Pereira estamos recebendo Magnus Viana, grande zagueiro da década de 80. Nós jogava muito. Quanto? Pô, não pode ser um 9? Botar zagueiro, isso aí é pior para fazer. Normalmente eu sei muita técnica e boto lá para trás. Não, sério mesmo. O teu pai foi um grande treinador de futebol. Mas nem por isso ele foi um grande jogador. E aí jogador, ele dizia, larga, vai pro caderno que é melhor. Eu chegava com as medalhas em casa, quanto é que custou? Nunca me deu uma moral. Eu fiz testes, mas essa parte vamos deixar para lá. Mas não, eu cheguei a ser aprovado no Grêmio. Porque a gente tem assim, quando meninos... Eu cheguei a ser aprovado no Grêmio em 3 testes, eram 3 quintas-feiras. Aí a gente ia morar em Eldorado e eles já estavam olhando meio errado para mim. E aí parece que não tinha estrutura de escola ainda. Eu cheguei e disse, parece que eu não vou ter como estudar. Foi o teu último... E aí eu disse, vamos embora. Aí logo também já disse... Eu já advogado. Já terminou. Mas eu não sei se eu teria estrutura... Advogado com sucesso. Eu não sei se eu, além de ter qualidade, que eu acho que não teria, não sei se eu teria estrutura emocional. Porque o futebol exige muito isso. E como? Meu Deus do céu. Vamos bater um pênalti lá, eu ia dizer assim, vai. Eu ia me esconder ali. É complicado, né? Então tu é o famoso pipoqueiro. Baita pipoqueiro, mas baita pipoqueiro. E aí tu pega ali um para marcar, um rincão da vida, te marcando. Meu Deus. Bate, chegando no... Tô contigo, vou arregar. Mas não é fácil, né? Como é que foi o teu começo, assim, Foi bom, graças a Deus. Foi fácil, né? Não, fácil. foi muito difícil. Futebol é fácil. Não joguei base, então... Não jogou base? Não. Por isso que é bom de bola, velho. E tu saiu Eu fui fazer a avaliação no esportivo e era o Beto Almeida o treinador, eu fiquei lá, ele gostou. Mas com quantos anos? Com 19. 19 anos já. Jogava o amador ali na região? Taquara, só região, e o Beto gostou, eu acabei ficando. Naquela época era meio atacante, já fui pro primeiro jogo do Gauchão, o Beto confiava muito em mim. Ele me botou no jogo, primeira bola, fiz gol e foi só
para frente, graças a Deus. Fui um cara abençoado, mas sempre trabalhei para que Isso é raridade, né? Com as coisas 19. acontecem. Então, São poucos jogadores que saem direto, sem base, né? Bruno Henrique é um deles. Bruno Henrique. Damião. Damião. O Damião ainda jogou terceira, né? É. Ainda tinha um sistema. O Bruno Henrique e o irmão dele, os dois foram campeões do Mineiro Estadual de Várzea. O Mikael, né? Mikael, né? E o Bruno Henrique daí levaram para o Cruzeiro, vamos ver se descobriram umas joias, não deram certo para o Cruzeiro, mandaram para o Beraba, para isso, para aquilo. O irmão, depois de 7 anos, largou e ele continuou. E aí foi para o Goiás. No Goiás ele, 22 anos ele chegou no Goiás. Goiás ele tentou. Daí ele estava no Goiás, já estava bem. O irmão continuou, mas em times menores. Durou 7 anos ainda depois da Várzea. Né? Claro, daí o irmão depois embochechou, disse, vai contigo que tu é melhor. E dali do Goiás para o Wolfsburg, ali Santos, Flamengo. E hoje... eu não posso reclamar, porque fui abençoado. Mas trabalhei para isso, então... Hoje, se eu olhar para trás e olhar o meu currículo, sou um cara vitorioso. E a categoria de treinar, assim, desde pequeno... Isso aqui não é motorista de autoescola, rapaz. Isso aqui Tu sentiu falta ali, né? Que é raiz. Tu sente um pouco a falta, mas eu sou um cara inteligente. Então Quem sabe jogar, sabe jogar, né? Eu pego Mas... fácil. E então, hoje mesmo nós estávamos conversando... Até por isso que tu passou os 19 anos. Nós estávamos conversando hoje mesmo no treino, que tem outro menino ali que também não teve base, o Rodrigo. E a gente estava conversando que, para nós, a gente se concentra muito mais no trabalho e na explicação do que menino de base, muitas vezes. Porque a gente não passou pelo aquele processo. Essa eu vou levar para a agenda. Então a gente procura se concentrar mais e prestar muita atenção para a gente já aprender o mais rápido possível. Então, eu acho e às vezes sobrepõe aquele que teve base. Foi o que eu falei para ele. Pelo Muitas grau vezes... de concentração e dedicação. Mas aí ele soube ver, bom, aqui eu tenho que focar mais e passa por cima do outro. É isso aí. Aí aquele que teve base, acho que já está um pouquinho à frente, já sabe mais e tal, e aí não começou não com foca. um grande treinador, que é o Beto Almeida, né? Que é uma grande pessoa e É um cara que hoje é muito, meu né? amigo, né? Não só meu treinador, né? Um cara que eu tenho um carinho enorme, que eu agradeço muito, né? Por tudo que Tu ele tá fez me pra mim. chamando de velho, né? O Beto Almeida também foi meu treinador. Os E dois aí estão agora- velhos então, né? Os Quando dois estão tá, velhos. Romano? A verdade é o que eu me acho. Não, fala sério, velho. O importante é o que tu acha. Não entrega, não tem. 23 tu Não acha? é o que ele acha, é o que ele sente. Sente? Não, os 25, vai 26, por mim. 27 eu Não. me sinto. Mas eu tô com 32. 32. Voando. Você pergunta que não se faz Essa pro atleta. semana mesmo, um colega meu, o Mossoró, ele não acreditava. Eu falava pra ele, mano, quantos anos tem? Deu 32. O cara com muito, né, cara? O cara não envelhece, Para não de tem mentir, preocupação. para de mentir. Eu falei, tem 32. Ele não acreditava. Ele foi perguntar pro Valdemar se era verdade. Mas Isso também evoluiu no futebol, com o né? biotipo a longevidade dos atletas, né? Parou com quantos anos, professor? Parei com 27, mas aí foi uma questão de lesão de joelho. o Romano, olha o E biotipo também evoluiu isso também, né? Evoluiu muito. bem o biotipo do Romano. E ele me falou agora, futebol ele não eles bebe, ele não toma uma bebida alcólica, não. No futebol então ele é eles atleta. dizem não carrega É nada. verdade isso? É. Ah, não, beleza. Não, Não precisa. a vida inteira. Não, mas eu vou dizer porque não é a vida inteira que eu não tomo. Mas faz 1 ano e meio que eu não bebo mais, que eu... Isso aí. Fez uma opção, né? É. Opção de vida. Tá se sentindo bem? faz Tô. Mas se E quiser tomar assim- uma cerveja, me liga que estamos E dentro. assim, Ah, não leva o cara. como não, eu cabelo. já bebi e hoje eu não bebo, muda. Muda? Muda muito. Muda. Muito. Principalmente Não tenha aqui, dúvida, né? não tenha Tudo, dúvida. nossa, tudo. Ô, Romano, tudo. tu é da Serra? Eu sou de Taquara. Ah, eu pensei que o Romano era falou em Bento, eu achei É, que fosse... joguei muito ali, mas sou Mas em daqui que de sentido- baixo. Tu teve muito tempo em Romano, Veranópolis, né? Bento, quero- Veranópolis, Juventude. É importante a gente Ipiranga. É importante a gente explorar isso para quem está assistindo e é da categoria de base, está querendo se tornar jogador. É importante. Não desista. É e importante foque. o Romano ressaltar isso. O que muda no desempenho do jogador na questão da bebida alcoólica, Romano. Muda muito. O teu condicionamento físico melhora, o teu pensamento fica mais rápido. Tu Dorme melhor. dorme mais, tu descansa mais. Isso é muito importante. Não que tu não possa beber, mas que tu sabe o momento certo E e a dentro do quantidade limite, certa, né? né? Dentro do Tu também limite. não E precisa fez uma exagerar. opção, ou É. eu vou seguir bem, ou eu vou parar. E por isso que hoje o atleta está indo mais longe, porque ele está se cuidando. Porque se tu não te cuida, o teu corpo não... Não, mas o teu corpo não vai permitir tu ir muito longe. Sim. Agora, uma das evoluções da educação física, eu vejo isso, vi como atleta
e hoje tu vê como treinador. Antigamente era volume. Então qualquer treinamento era 2 horas, 2h30. Então tu chegava num horário, tu ia sair lá e volume. Hoje não, hoje tu treina menos tempo, mas num nível de intensidade muito alto, que tu consegue correr muito no jogo. E uma diferença, Eduardo, é a parte física dos atletas. E aí começa a lembrar o tempo do teu pai, o pai do Marcos foi meu treinador, os atletas eram fisicamente muito fortes. As pernas, né? Muito. Era aquele volume que dava isso. Hoje, tu pegar o atleta, ele já não é mais ele, aquele cara mais ágil, mais rápido, né? Canela fina, como a gente diz, né? É o grande diferencial. Bom de trabalho. Intensidade o tempo E inteiro. por isso, talvez, em cima disso, tenha mudado também a estratégia de pré-temporada das comissões técnicas, né? Porque antigamente eu lembro que ficava ali 20 dias só treinando a parte física. É o volume. Hoje em dia, lá no segundo treino já tem bola. Intervalado era uma coisa louca, cara. O cara ficava lá, as arquibancadas aqui do Santa Rosa. Tiro de 1000 era mato. Já chegou a vomitar depois de um treino? Não, mas já... Já viu colegas? Já passei aperto, já. Eu também. Coração velho tava que tava. Mas eu que corri. Os trabalhos do Roger, se não me engano, são assim, de uma intensidade louca, né? As pessoas, os jogadores saem vomitando. Mas eu acho que quanto mais intenso o teu trabalho, na hora do jogo facilita. Facilita. Pois é. Mas Só tem que hoje ser é um menos trabalho, tempo, um aí trabalho tudo com bem. intensidade Mas e mais reduzido. Fica 20 Eu minutos não sei tomando se- chicotada. Eu vê não tu sei se aguenta. o Romano pegou as maratonas. Peguei Não, maratona, não cara. cheguei a pegar 16 quilômetros, 12 quilômetros só de peguei maratona. os tiros. E aí tinha o tempo, Só senão os não tiros de escalava, 1000. né? Ah, tá louco, cara. Senão não escalava, né? Parecia um maluco. Nós tínhamos trabalhei com o Zeca Ferreira, que foi muito tempo do Grêmio, e era o Mário Sérgio, o treinador. Faziam os trabalhos já naquela época, né, que o Mário já era adiantado em relação a muita coisa, mini jogos, a equipe que perdia dava lá, 4 tiros de 1000. Não tinha, era... Uma vez eu estava falando com meu pai numa Futebol, oportunidade, pai, eu quero correr para ter ele. Não, tu quer pegar pulmão, vai trotezinho e vai sempre. O pulmão do cara fica desse tamanho. E, de fato, eu gostava de jogar futebol e ter mais preparo para aguentar, né? E vai nessa batidinha aí que tu Acho vai que ver teu quanto pai queria vai que tu dar. fosse corredor, cara, não jogador. Eu já sabia que não ia dar Foi a nada. única vez que ele falou Vai isso. fazer pra mim. maratona, filho. Daí eu disse, não gostei Larga do a troço. bola. Daí eu falei, eu não gostei do troço, era o que eu queria. Mas é legal isso aí. E a pré-temporada dá base para o ano todo, né? É importante. É muito importante tu te preparar, porque ali, tu fazendo uma boa preparação, tu mantém a base pro ano todo, tu evita lesões, então é importante. Bem, agora falando mais sobre a questão envolvendo contratações, especialmente do Novo Hamburgo, o que se tem de informações é que a partir do dia 20 ou depois do dia 20, alguns jogadores devem chegar, e eu acho que são jogadores que vêm da Série A, Série B, Série C, provavelmente Série B do Campeonato Brasileiro, né, que já chegam com... tu comentou ontem em relação à questão física, né? Não sei se o Romano vai concordar, mas jogadores que já vêm atuando e pararam pouco tempo, né? O Márcio Vitória estava aqui. O Márcio Vitória falou, O Márcio né? ainda falou. Se tu Que pega tava no um Brasil de atleta Pelotas, sabe? que veio de uma temporada boa, ele descansar faz parte do processo também, Claro. né? Então agora tu vai, dia 20, tu tem aí mais 11, quase 33 dias para trabalhar com quem tem uma condição boa, não vai mudar muita coisa. Até é bom mentalmente para o atleta também dar uma descansada, né? Que futebol, a gente sempre fala na parte física, e esquece sempre da parte emocional do negócio. Quando é muita pressão estresse, também há o né? desgaste. Carga de E estresse. hoje eu acho que virou um pouco de hábito, assim, já uma coisa automática do atleta. Quando termina, ele perdeu uns 10 dias longe de tudo. É isso que agora eu vou descansar, esparecer, recuperar minhas forças, a minha mente. E aí depois ele Família, volta, né? acaba... Fazer uma coisa diferente, né? E depois desses 10 dias ele acaba começando a treinar em casa, academia, para só manter... Eles não gostam de fazer muito isso, né? Tu viu o Luan, né? O Luan tá Tem lesionado. alguma coisa errada ali, né? O Luan estava Não é lesionado, só foi isso. no jogo de São Paulo, Pois tava lá é. jogando. Mas tem Na alguma Arena coisa. Corinthians. Tem alguma coisa errada aí nessa Estranho, né? história.
Estranho. Apesar que era um jogo festivo. Mas e não, aí se o ele não jogo podia festivo, jogar cara, nem jogo festivo, né? eu vou em jogo festivo, eu Mas encosto é que 10 depende, vezes a na gente tem bola. que saber o grau de lesão dele, se ele poderia pelo menos dar esse O departamento miguezinho, médico que ele né? estava liberado. Ah, então ponto. Mas parece que Até o Renato, porque ele ficou um tempo O Renato, recuperando. a ele entrevista do pediu Renato pra, não foi boa. ele pediu para jogar na última rodada e o Renato disse que não. Não tem por que jogar. Não tem né, por que Eduardo? jogar. Vai se recuperar. Daí E aí foi ele fazer apareceu Vou na. fazer um beneficente lá na futura casa dele, tá conhecendo. Não, mas Isso é informação? Não sei. Não, mas não nessa troca aí. Esquece. O Clayson por Luan. Deixa ele começar a incomodar um pouquinho lá que vai. Cara, mas hoje eu estava escutando. Cara, o Grêmio servia o Gustavo, o Renato adora um referência, o Gustavo é uma grande referência, fez muitos gols no Fortaleza. Desde que tenha meia trabalhando Como para é que é isso com os alas, né? Porque senão o vai morrer No- de fome. O Ramiro, né? O Nobre, o outro argentino, centroavante, o Bocelli. Bocelli, não é um mau nome, cara. O Eu Grêmio acho mais uma vez vai estar bem à frente do Inter e não é questão de incompetência, é questão de 2016 ainda, do resquício da segunda divisão. Agora parece que apareceu uma dívida aí do Nico Lopes, né? Ah, Com a Udinese. 6 milhões vai ter problema. de dólares, imagina. O Internacional vai ter que Foi-se a comissão. buscar esse valor aí. E o técnico Eduardo Coudet ele quer jogador de nível para estar jogando no Internacional. Por falar em Eduardo Coudet, né? O Odair Hellmann ontem foi anunciado no Fluminense. Ele que já foi jogador do Fluminense, né? E eu acho que tá reeditando a carreira dele. Ele saiu do Internacional e foi para o Fluminense, se não me engano. Disputar a C, e ele saiu do Inter e foi para o Fluminense. E a mesma coisa está acontecendo. E tomara, um cara particularmente eu gosto muito, torço, e até porque eu sou treinador de futebol clube, mas ele também está pegando um desafio grande, né? Acho que o desafio do Fluminense talvez seja maior do que o do Internacional. Porque ele pegou 2017 em relação o Inter, à estrutura, né? Ele pegou Estrutura. 2017 o Inter numa Série B, depois do Guto, pegou um 18 que ele teve que tirar leite de pedra, um orçamento ainda baixo, né, com muita dívida, chegou em segundo. Em 2019, uma baita de uma campanha, exceto a do Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, e agora ele está indo para o Fluminense. Não foge muito do que ele pegou do Inter em 2018. Aliás, eu acho que pega pior ainda. Mas acho que o Fluminense tem menos grana do que Muito, tinha o Inter. Muito, é isso que eu estou dizendo. Muito Pior. menos. Ele está chegando pior do que o Inter em 2018, não E 2017. vai perder jogador ainda. O cara. É obrigado a perder jogador. Os meninos, aquele, o João Pedro Porque e eu vi a entrevista Lateral do esquerdo, Caio Henrique. que é eu do vi isso, Atlético de Madrid. né? e o Caio Henrique parece que o Grêmio estava Grêmio tá de olho. interessado. É. E eu vi a entrevista do presidente, assim, por sinal muito coerente, ele não adianta, eu tenho que vender. Eles venderam aquele jogador, o Pedro, se não me engano, é Pedro. Eu fui obrigado a vender. O Ele tá Luciano pra pro voltar, Grêmio. né? Eu fui obrigado porque eu tinha aqui os meus colaboradores. Ele não pensa só no elenco, ele pensa em tudo. E os caras estão aqui 6 meses sem receber. E não é só o jogador, é o cara da limpeza, é o cara que corta o gramado, é o cara que isso, é o cara é aquilo. pior ainda, porque o atleta, esses de ainda clube tem, grande, né? Ainda eles tem pra se recebem um manter. bom salário. Ainda tem. Tu O pode ficar pessoal um ali ano que trabalha no mais simples recebe um salário... bem baixo. E Então- até muitas vezes os jogadores ajudam, né? Vamos fazer uma caixinha para dar para todo mundo. bem E eu complicado. vi essa situação aí, e ontem eu estava conversando com o Galvão lá no escritório, eu disse, sorte Com o pro Galvão Odair. Bueno? O Galvão Bueno. Galvão. Depois que ele se recuperou. Mas eu acho que Não, Rodrigo Galvão, isso, quer dizer. isso dos clubes hoje estarem endividados é muito da inflação que o futebol teve. Hoje, jogador, menino novo, que mal subiu o profissional, está recebendo um salário enorme. E ele ainda não provou no profissional que ele Mas, merece. Romano, isso é muito pela questão da lei do passe, das rescisórias. Contratual. Né? Que daí Então, tu precisa bota botar vezes. o salário alto, vezes os anos de contrato, vezes 100. Para dar lá em cima para ninguém vir te roubar o teu Senão- atleta, né? E se tu for analisar, né? Mas muitas por isso que os vezes... clubes erram bastante, né? Porque tu pega o cara na base, o cara chega no profissional, não deu nada, né? Eu não vou dizer que o menino aquele que saiu do Novo Hamburgo, o zagueiro Juan, não vai se tornar um grande zagueiro, né, daqui a com pouco certeza seleção vai brasileira. fazer Mas a multa contratual dele é 55 milhões de reais.
Então o isso é- salário dele quer dizer, né? Ele jogou no grande. profissional, É 2 grande. jogos, 3 jogos, se jogou no Não Gauchão. jogou pro profissional. Mas jogou no Gauchão. Só que a Jogou no multa de Gauchão 55, do ano tu, passado contra o Caxias, eu me lembro. só que a Perderam. multa de 55 tu bota, mas se chegar com 5, não tô dizendo o caso dele. A multa. Não, mas a multa Não, é tô dizendo para que caso- o atleta não seja. Mas né? a lei da Mas demanda chegar com 20, os caras e a vêm. lei da necessidade, às vezes 5 bem conversado vai. Claro que vai. Entendendo? Depende de como é que tu tá. Eu escutei o Palmeiras hoje, vendeu assim 3, 4 meninos. Um acho que foi o tal do Papagaio, por 2, 3 milhões. Palmeiras, a ideia é, em algum momento, tu acha que o atleta não vai render. Quantos casos de atleta tu não vendeu e tu Mas o ficou Palmeiras com não eles? está usando a base, né? Tem esse menino aí que Não, mas foi então ele faz dinheiro, tá entendendo? melhor do Mundial Sub-17. Já fez 2 gols. Ainda o né? pessoal tem resistência na base. O dia que o clube começar a ver que o dinheiro está na base e enxergar com critério, aí a coisa vai começar a mudar. Eu acho que os clubes pecam muito também na questão de renovação. Às vezes o cara faz um bom ano no clube, o cara quer um mínimo de valorização reconhecimento. e o clube não quer te dar. O clube muitas vezes prefere contratar um cara Até mais. E às vezes paga até mais. um cara que venha de fora E pagando que mais não provou ainda. e não te dá aquela Que valorização. é 2 mil a mais, 3 mil a mais. É pouco, Aí depois porque o cara já está adaptado ao clube, à cidade, se sente bem. E mostrou que merece. E já provou que merece. E o clube às vezes não faz. isso. sabe? Mas aí é o dirigente grande que parte- não sabe interpretar tudo. Aí é atrás do murinho aquele que as coisas acontecem. A grande discussão hoje é o próprio Inter e o próprio Grêmio. Aquele jogador que veio com um valor alto, não rendeu, e a base estava ali que poderia, do mesmo nível de atleta, com um valor abaixo, né? E assim aconteceu no Inter e assim aconteceu no Grêmio. Eu vi muitos erros, opinião pessoal minha, mas tem jogadores que vieram no Inter ganhando um salário lá em cima, onde tu tem um menino da base que ganharia 1/3 do valor. E que faz O Heitor, chover. o contrato do Heitor eu vi, não sei se é o direito de imagem, a CLT, Sim. isso? Era R$6.000. Agora ele renovou, Sim. Até 2022. mas era R$6.000. Bom jogador. Não sei se não havia o direito de imagem por trás Ah, disso. não, acho que engloba tudo e aí o valor vai lá em cima. Né? E depende, desculpa, Eduardo, e depende com quem está amarrado, qual o empresário, se pode confiar, como é que está a situação no clube. Nós vamos dar preferência para vocês, que isso aí faz muito parte do dirigente, olhar no olho do empresário, posso confiar, porque eu não posso botar muito lá em cima, a situação está ruim, vamos se ajudar, entendendo? Isso tem muito nessa situação também. Para fechar aqui, algumas informações da dupla. Analistas citam contratações que Inter tem de fazer e o Eduardo Cudê trouxe todo o staff dele para estar trazendo. Analistas? Quais analistas? Analistas aqui do Clique RBS. Esses Inter analistas. vai ao Ministério Especialistas. Público e cogita auxílio do BOI contra organizadas. Só falta um detalhe para anúncio oficial da venda do Nico Lopes e permanência de D'Alessandro ainda é um mistério. No Grêmio, Romildo e Renato comandam todos os processos no futebol do Grêmio. E Renato mandou um recado com jeito de ultimato para o Luan, é outro destaque. Grêmio dá como certa a renovação de Renato para 2020. E outra aqui, por falta de pagamento, amistoso de Ronaldinho atrasa, diz jornal mexicano. Ronaldinho está numa Tá no quê? descida, né? Em Mas, termos- Vai ver o que ele só contra-cheque tinha, dele. mas ele só tinha que descer, porque para cima ele não podia ir mais. Né? Não, atrasou. Por que atrasou o jogo? Pelo que eu entendi, eles não deram dinheiro para ele. Cachê. O cachê, então. Não, cara. Mas será que Quer ver o mudou? contra-cheque dele? Mas será que mudou na hora lá? Não, Não, eu no pedi mínimo- uma coisa, então vocês estão me pagando outra. Não, eu acho que não entrou naquele pim. Que daqui a pouco Não, tem não, muito não. aventureiro que Os- quer os fazer Zerinho dinheiro em cima apareceram na disso conta. e não teve na hora para bancar. Mas Muito papagaio de Eu pirata. podia aí. pegar esse cachê dele aí pra tirar umas férias. Bah, seria Pô, muito bom. tu ia fazer assim, ó, umas 5 voltas ao mundo. mais ou menos. Magris, obrigado pela Sempre às presença horas, do chefe. programa. Sempre Voltamos às horas. ano que vem, ao vivo. Ó, hoje é o penúltimo programa ao vivo do Debate Bola. Depois, amanhã, o último, a gente entra em recesso até o dia 20, quando nós voltamos com a programação ao vivo, dia 20 de janeiro. E aí, até lá nós teremos reprises dos principais programas. Eu não sei se eu separei alguma que o Magros está. É óbvio que não. É óbvio.
Romano, te deu mal, Romano, porque só trairagem. O Romano já não vai Aí aparecer ele na me manda, reprise, Magnus, não tem ninguém pra vir, cara, todo mundo ocupado, tu vem, quebra essa. Claro. Magnus, valeu, obrigado. Tamo junto. Romano, sucesso pra ti, sucesso pro Novo Hamburgo, tudo dê certo aí na temporada de 2020. Obrigado pela presença. Obrigado, fico feliz pelo convite. Vamos ver se a gente pode aparecer mais aí ano que vem, né? Vambora, Essa moralzinha. Com certeza. Vambora. Valeu, Romano. Benhor, Obrigado. Um abraço, desejar feliz aniversário para o Júlio Santos. isso, agora nós estamos faltando 10 minutos, nós entramos na plataforma. Teve não, um probleminha aí, fala para quem entrou agora nas plataformas digitais, nós tivemos um problema com o servidor que faz esse trabalho, não sei nem o nome, mas eu sou das antigas, eu não sei nem o nome, mas agora vou... É o poste, culpa do poste. Faltando 12 minutos para terminar o programa, nós entramos nas redes sociais, mas tá tudo certo. Caiu o Então, poste. Júlio Santos, né, tá de aniversário Júlio hoje. Santos e ontem o Leandro Stumpf, Leandro que sempre Stumpf. assiste o programa aí, vem sempre aí. Dá Muito um- bem, debate bola, volta amanhã, sexta-feira. Até mais.